Sejam todos muito bem-vindos ao Tachiche Foboyô. Hoje é o segundo vídeo para falar sobre o curso de dublagem que eu estou fazendo no estúdio Dublagem Curitiba. Semana passada nós conversamos sobre o sincronismo labial, que foi o que trabalhamos em aula, e todos os áudios eram em inglês. Esta semana, gente, nós trabalhamos com espanhol, francês, alemão e documentário. Vamos por partes. Terça-feira nós trabalhamos com a articulação. Foi o dia do áudio em espanhol. Eu pensei assim, é espanhol, eu entendo. Não vai ser difícil. Não sabe nada, inocente. Chega mais. Até agora foi o idioma mais difícil, na minha opinião. Isso por quê? Porque os espanhóis latinos, as pessoas que falam o idioma espanhol nativo, eles pronunciam muito rapidamente. Gente, não tem condições. Então, a gente fala a frase grande correndo, fica tudo embolado. Exatamente por isso que era um dia de treinar a articulação, a fala boa, a fala correta, que você consiga entender. E para isso você precisa ter uma boa articulação. Só que o que eu mais tive dificuldade é que eu percebia que no áudio a voz ela ia muito rápida. Só que quando você olhava na imagem, a pessoa tinha terminado de falar, mas a boca ainda estava meio aberta. Eu acho que isso é do idioma espanhol. A pronúncia, acredito que seja um pouco mais aberta do que a nossa. Então, eu não precisava ter corrido nas minhas falas rápidas. Eu podia ter falado mais pausadamente, porque iria bater com as batidas labiais. Só que eu só fui perceber isso no meio das aulas, não logo quando eu cheguei. É por isso que a experiência é necessária para ir aprimorando. Nós trabalhamos com o filme O Orfanato. Tive a oportunidade de fazer várias cenas legais. Onde encontramos areia? Você armou isso, certo? Na praia? Não, tem que ser em casa. E o que foi muito interessante que o Marcelo comentou nas aulas de neurolinguística. Um bom dublador, ele tem que ter o que chamam de base técnica, que é uma boa articulação, uma boa dicção e menos sotaque possível. Aí que chega a grande questão. O sotaque, algo que pega pra mim horrores, porque eu sou do interior de São Paulo. Então eu costumo falar R assim: porta, porteira, portão, carne. Tô forçando mais um pouco pra vocês perceberem a diferença. E o que eu deveria falar como dublador é porta, portão, carne, porteira. Dá pra perceber a diferença entre porta e porta? Só que imaginem, não é que o jeito, meu sotaque está errado, é que quando você tá dublando um filme, o filme vai pro Brasil todo. Então é como se eu não pudesse privilegiar a minha região. Então tem que ser algo mais neutro. Só que como alterar um sotaque que durante 23 anos eu falo? Muito treino, muita leitura em voz alta, muitos exercícios para a língua e principalmente eu rio porque o Marcelo nos ensinou um exercício que é fenomenal para melhorar a dicção e a articulação. Ele se chama rolha. Por que tem esse nome? Porque, meus amigos, acreditem ou não, o exercício é feito com uma rolha. E como acontece, minha gente, esse exercício? Você introduz essa rolha em sua boca e fala várias coisas. Nós falamos nosso nome, meses do ano, dias da semana, lemos trava-línguas, que um grande segredo para melhorar essa articulação, essa pronúncia, essa dicção, são trava-línguas. Sabe aquelas coisinhas, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva roeu o rabo do rato?
que quando criança a gente brincava de tentar falar isso rapidésimo sem errar. Só que aqui a questão não é falar rápido, é falar corretamente, articulando bem todas as palavras, prestando atenção no sotaque, na dicção. Então, você faz trava-línguas com essa rolha na boca. E o que acontece? Você não pode ficar muito tempo, senão vai doer sua mandíbula. Então, 5, 6, 7 minutos já tá suficiente. Quando você tira, você repete tudo que você falou. Você vai perceber que a sua pronúncia, a sua articulação tá muito melhor. Se você não acredita, pega uma rolha em casa e tente. Então, continuando. Um bom dublador, ele tem essa base, a base técnica. Boa articulação, boa dicção e o menor sotaque possível, o sotaque mais leve possível que for. Preferência, não. Só que o meu grande problema é exatamente a dicção. E é o que o professor falou, não adianta você ser bom de interpretação se você não tem essa base. Eu acredito que com interpretação é algo que eu sempre gostei desde criança, então eu não tenho tanta dificuldade assim. Mas a dicção que pega. E é no que eu tô tentando todos os santos dias trabalhar. E todo final de aula nós temos que falar uma palavrinha que resume como foi a noite. Nessa semana, todos os dias, dicção foi a minha, porque pegou todos os dias. Tô tentando, gente, eu juro que eu tô treinando, eu estou lendo bastante, estou ouvindo a minha voz, estou tentando melhorar. Se for perceber, eu tô melhorando aqui na pronúncia com vocês, o R, mas às vezes, lá na hora é tanta coisa pra você prestar atenção ao mesmo tempo, que eu não lembro de corrigir a minha dicção. Mas vamos lá, a gente consegue. Essa foi a terça-feira. Na quarta-feira, nós trabalhamos com o francês. Tão bonitinho as pessoas falando em francês, né? E eu achei que francês ia ser dificílimo. Foi mais fácil que o espanhol. Nós trabalhamos uma animação chamada Persépolis. Se você for querer procurar essa animação, acredite, ela não é para criança. Ela tem um teor extremamente pesado e sério. Só que com ela nós trabalhamos a interpretação. Porque era uma animação que tinha momentos de riso, tinha momentos de choro, tinha momentos sérios, tinha momentos de tudo. Então nós pudemos fazer vários personagens. Os que eu mais gostei que eu fiz foi a mãe do Anush, do personagem Anush, que o filho tá meio que lá quase morto e ela fica: não, meu Deus, Anush, meu Deus, Anush. Adorei fazer isso. E também uma menininha que ia reclamar pra mãe que a Margi tinha batido nela. Eu adorei ser essa menininha, foi muito legal. Quem ousa me incomodar a estas horas? Meu Deus, Anush! Meu Deus, Anush! É o nosso filho, está quase morto! Meu querido filho! Meu filho querido! Perdoa-me! Eu me vi semana passada. Se você visse o estado que estava. Eles tinham me dito que libertariam já fazer 4 anos. Não se preocupe. Esse regime não vai durar tanto assim. Cedo ou tarde vai cair. Mãe, Marci me deu um pontapé na cabeça! Então, na interpretação, o que pegou foi a dicção, não a interpretação. E nós, com o Marcelo, nós trabalhamos a interpretação de diferentes formas, com alguns textos teóricos que nós tínhamos. Então, a primeira leitura de conhecimento do texto, a segunda já interpretando. E ele explicou que muitos dubladores usam 2 técnicas de interpretação. Uma do teórico Stanislavski, em que ele trabalha com o uso de sentimentos para se recriar aquela cena, aquele personagem. Então você utiliza alguma lembrança sua, algum sentimento seu que se aproxima daquilo que está ali para você criar essa emoção do personagem. E também outros dubladores, eles utilizam o que se chama de forma. A forma, você vai usar artifícios gramaticais de ênfase, de entonação de voz, de acelerar e
e devagar nas pronúncias das palavras para dar a impressão de emoção. Então você não precisa se envolver ali com a história. Você simplesmente vai usar artifícios para que passe essa sensação de que o personagem está triste, está alegre. Assim, deu pra entender mais ou menos? Esse dia foi isso. Na verdade foi um dos dias que eu mais gostei, né? Porque mexe com a interpretação, então eu sou apaixonada. Eu só tenho que é uma coisa que o Marcelo comentou comigo, que eu tenho que sair um pouco mais da zona de conforto. Porque eu acho que eu tenho algum método meu de interpretação e que às vezes é difícil sair um pouco dele. Mas vamos lá, iremos melhorar. Na quinta-feira, quinta foi o dia do alemão. Foi o filme Adeus Lenin. Que eu posso falar do alemão? Eu achei que seria um dos idiomas mais difíceis. Porque eu não entendo nada de alemão. E tem umas palavras que eles falam que, tipo, são gigantes pra uma coisinha pequenininha. Eu achei, meu Deus, estamos lascados. Não foi nada disso. O alemão foi mais tranquilo que o espanhol, acreditem ou não. E as pronúncias do filme, eu achei que elas iam um cantadinho que lembrava um pouco do francês. Foi bem bonitinho. Lógico que o que pegou pra mim foi a dicção um pouquinho, mas consegui fazer. O dia era pra treinar alterar o texto. O que é isso, minha gente? Nós pensamos o quê? Que o texto chega lá pro dublador perfeito, que não tem que alterar nada, é só papum, chegou e falar. Não, gente, não funciona assim. Porque às vezes a tradução literal do que a pessoa falou não cabe na quantidade de vezes que ela abriu e fechou a boca. Então o dublador, ele tem que ser esperto e prestar atenção suficiente para caso ele veja, vai ficar muito grande essa fala, ele consiga cortar palavras ou adicionar palavras. Só que tem regrinhas para se fazer isso. Você não pode substituir por alguma coisa que faça com que a frase perca sentido. E você também não pode substituir por alguma coisa muito específica de uma região. Por exemplo, machixe. Machixe é como se fala mandioca, eu acho. E lá no Nordeste, eu não posso mudar mandioca para machixe, que é algo lá específico, entendeu? Eu teria que mudar para mandioca. Ou para qualquer coisa que o país inteiro conheça. E também não posso usar coisas vulgares para que deixe o texto meio inferior, assim, meio que perca um pouco da qualidade. Dá para entender mais ou menos? E eu pequei, porque na primeira vez que eu entrei no estúdio, eu tive muita dificuldade em pronunciar a frase. A minha dicção pifou ali na hora. A articulação juntou, tudo ficou horroroso. E eu não lembrei de mudar o texto. Eu podia ter mudado para outra palavra que fosse sinônimo daquela que eu tava encrespando. E a dublagem teria sido muito melhor. Mas isso é algo que com o hábito a gente acostuma. Agora eu já entro lá, tem algum problema assim, não dá, vamos trocar. Vamos arrumar. Porque tem que sair bom. Em 26 de agosto de 1978, nós nos unimos a eles. O camarada Sigmund Young, da Alemanha Oriental, foi o primeiro alemão no espaço. Nesse dia, nossa família começava a se desintegrar. É a terceira viagem do seu marido a um país capitalista. Está substituindo o patrão dele, professor King. Seu marido tem contato no lado ocidental? Não. Senhora Kerner, qual a situação do seu casamento? Seu marido falou com a senhora em sair do país? Senhora Kerner? Conversar a esse respeito? Saiam! Deixe-me em paz! De 1989, centenas de pessoas se reuniram e fizeram uma passeata pelo direito de andar sem interferência do muro. De violência, verdade de intenso, nada de violência.
Muito bom. Cuspa! Está bem? E aí? Obrigado. Olá, Olá. Olá! posso assistir João Pestana com vocês? Só se disser o seu nome. Alexander. Veja, hoje ele é um astronauta. De onde eu venho, dizemos cosmonauta. De onde você vem? De outro país. Nós trabalhamos isso também fora do estúdio, lá com o Marcelo, na aula de neuro. Como ele explicou pra gente que não costumamos falar que a gente aumenta por palavras. Nós aumentamos de acordo com batidas labiais. Batidas labiais é quantas vezes o personagem vai abrir a boca pra falar. Porque enquanto a boca tá aberta, você tem que estar falando. Então, às vezes, a pessoa abria 5 vezes a boca. Nisso, cabem 2 palavras, cabem 3 palavras, cabem 4, dependendo do tamanho delas. Entendeu? Então, tem que ser algo que você tem que pensar. E esse é muito legal porque eu gosto de escrever. Então, serve para pessoas que conseguem fazer adaptações rápidas e que não percam a qualidade do texto. Então, eu gostei. Eu adorei. E depois que a gente treinou isso, das alterações, que era o grande lance da noite, nós pegamos novamente a interpretação. Porque, por mais que a interpretação esteve em foco no dia anterior, ela é cobrada em todas as vezes que você entra no aquário. Porque ela é indispensável para dublagem. Então, nós treinamos com os textos que tinham na apostila e ele pediu que cada pessoa interpretasse a partir de um personagem que ele desse. O moço do meu lado, o André, ele foi um padre tarado. Teve uma menina que foi uma socialite, o outro foi um político. Eu peguei uma feirante, eu adorei, gente. Eu devia ter filmado pra vocês verem, porque eu fui a louca do rolê. Eu li assim, gritando, vamos lá, bate palma, fiz o fuê. Quem me conhece sabe como eu sou, então já deve ter imaginado quão escandalosa a minha feirante foi. Mas foi uma noite muito agradável, muito divertida. Deu pra treinar bastante a alteração de texto, a interpretação, que são coisas indispensáveis. E aquela coisa, a dicção ainda precisa melhorar. Vamos lá. Vamos respirar. Porque agora vem a noite que pra mim quase chorei. Não na sexta, eu quase chorei pensando na sexta-feira. Porque sexta foi documentário. E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, minha voz não combina pra documentário. Então eu já fui naquela pensando, ai, vai ser horrível, meu Deus, vai ser tenebroso. E não foi, gente. Eu fiquei nervosa à toa. Tudo bem que eu não consegui de primeira. Eu precisei, tanto no estúdio quanto na sala de neuro, eu precisei tentar pela segunda vez pra conseguir. Mas saiu do jeito que deveria sair, gente. Vocês não têm noção como é uma vitória isso. É muito, muito feliz, porque é totalmente diferente. Vou explicar pra vocês. O documentário, ele não utiliza a técnica do sincronismo labial que nós treinamos até agora. Ele usa uma coisa chamada voice over. O que é isso? Você vai ouvir a voz original e por cima a voz do dublador. Só que existem umas regrinhas para se fazer isso. Você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode ser uma tradução simultânea. O dublador, ele vai começar a falar uns 2, 3 segundos
após o início da voz original. E ele precisa terminar essa mesma quantidade de tempo antes do final da voz original. Então, o que acontece? Você, no finalzinho da sua fala, você meio que dá um pouquinho de acelerada para poder terminar antes do personagem. Só que a voz, ela não pode ser performática. Ai! Performática. Aquela voz de animação. Ela tem que parecer ser uma voz natural de alguém que está contando uma história. Já viram aí o meu problema, né? Eu geralmente, quando eu leio, eu fico muito animada. E eu faço uma voz performática. Tive que trabalhar muito para conseguir fazer uma voz natural, como se estivesse... Como eu falando agora com vocês, assim, tranquilo, contando das minhas lembranças das aulas da semana passada. Foi bem intenso. Porque o que acontece? Quando você consegue controlar isso de não parecer um dublanês, você cai na besteira de parecer que está lendo. E não pode de jeito nenhum parecer que está lendo. Precisa parecer natural. E o que acontece? Senta e chora. Você senta e chora, entendeu? É isso que acontece. Mentira, você treina. Que nós fizemos com o Marcelo. Sorte que nesse dia eu fui primeiro na sala de neuro. Então eu pude treinar essa voz natural. Eu acho que o que faltou mais foi eu ter relaxado. Eu fiquei na primeira vez tão nervosa, com medo de não conseguir, que isso meio que me deixou travada. Daí o meu sotaque pegou muito. Na segunda tentativa, foi tudo joinha. Foi bonitinho. Eu consegui fazer. E a grande questão é que assim, você não vai ter aquela interpretação toda de animação. Só que você precisa ter uma interpretação. Porque a pessoa, quando ela conta pra você uma lembrança, pode ser uma lembrança feliz, uma lembrança triste, uma lembrança que gere nela alguma reação. E você precisa transparecer na sua voz essa reação de modo natural. Nós dublamos o documentário Os Estados Unidos versus John Lennon, que era muito interessante. Eu acho que foi muito bom manter vigília. Nós fizemos. Todas as pessoas ao redor do mundo, de certo modo, estão unidas conosco. Formamos juntos um círculo ao redor do mundo. Um círculo muito forte. Nesse dia não era dia de alterar o texto, mas eu precisei alterar muita coisa no texto e corrigir coisas que estavam faltando. Então foi muito bom, porque se eu pequei na noite anterior por causa da primeira alteração que eu não fiz, que eu não me conformo até agora, na sexta-feira, eu honrei meu papel de dublador ali. E eu consegui. Não é um gênero assim, cinematográfico, que eu vou dizer pra você, adoraria trabalhar, entendeu? Mas, pensando agora, foi mais fácil do que dublar em espanhol. É mesmo? Também não me conformo com isso, mas foi mais fácil. Assim a gente terminou a semana passada. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu estou adorando. Sei que essa postagem tá atrasada, porque eu já estou na última semana de curso, então eu já dublei chinês, coreano. Mas isso vai ficar pro vídeo da semana que vem. Então aguardem. Grande beijo. Me desejem sorte. Vou treinar bastante, tá bom? Tchau, tchau.